Sejam muito bem-vindos a mais um review de tênis de corrida. Meu nome é Vitor Alves e se você não me conhece, muito prazer. E aproveito para dizer que, além de reviews de tênis de corrida, aqui no canal também posto conteúdos sobre fisioterapia esportiva, sobre saúde, performance, reabilitação, lesões, enfim. Aproveite e se inscreva também no canal e já deixe o like nesse vídeo, que assim você acaba contribuindo para que eu traga cada vez mais conteúdos. Aproveito para deixar bem claro que não há nenhum conflito de interesses nesse vídeo, ou seja, a marca não me deu o tênis, não tive nenhum apoio, nada do tipo. E se um dia o for, deixarei bem claro aqui para vocês. Sem mais delongas, o modelo do vídeo é nada mais nada menos do que Hoka Tecton X2 ou Tecton X2, enfim, o primeiro modelo que não é de corrida de rua que eu apresento aqui no canal. Pois bem, esse é um tanto quanto um desafio, mas também uma forma de contribuir com os corredores de trilha, de montanha, possivelmente até corrida de aventura. E o ponto principal é que eu não tenho tanto repertório para contribuir nos pormenores. Então, os corredores de montanha vão poder até dizer aí nos comentários alguns detalhes, algumas coisas que possivelmente eu poderia ter falado, assim contribuindo para que no próximo vídeo, quem sabe eu não possa ter um maior refinamento. Mas eu tenho que falar justamente com relação às minhas experiências e, claro, deixo bem evidente aqui no vídeo os meus posicionamentos, as minhas opiniões enquanto fisioterapeuta esportivo. Eu acho que esse que é o grande diferencial aqui dos reviews que eu posto para vocês. Vamos lá, começando pelo solado. Então, percebemos que aqui ele tem um grip que é um tanto quanto, digamos, um tamanho médio de todos os cravos aqui, né, que a gente poderia chamar de spikes, né? Então, os spikes seria ali um tamanho intermediário, não são nem grandes demais e nem tão pequenos, né? Então, tem uma boa aderência com relação ao solo, e aí eu acredito que isso deixa ele bem versátil, né? Não é nem grande demais, nem pequeno demais, então deixa um tênis um tanto quanto híbrido para diferentes tipos de terreno. Então isso é um ponto positivo. Qual foi a minha experiência correndo com ele? Foi correndo naquela trilhinha, para quem já correu, beirando os portões do Ibirapuera. Então não é uma trilha muito técnica, mas há dias em que ela está um pouco mais escorregadia. Então isso faz alguma diferença e eu me senti muito bem. Porém, é a minha primeira experiência correndo com um tênis de trilha, né? Um tênis com esse perfil. Então realmente eu não tenho um know-how suficiente, não tenho bagagem, não tenho rodagem para correr com modelos de trilha. Então a minha percepção foi excelente. Eu achei que ele tem um bom agarre, eu achei muito, muito bom mesmo, tá? Então, tamanhos intermediários aí dos spikes, e é um solado borracha Vibram. Então, Vibram Mega Grip, que ele chama Light Base, inclusive tem um Light Base bem aqui, aí focou. Então, em termos de leveza, isso confere bastante a esse tipo de modelo. Então, percebam que tem esse preenchimento tanto no retropé quanto na região do médio pé, vindo para todo o antepé. Então, é bem preenchido. Então, percebam que é uma forma que, pessoalmente, eu não acho tão larga assim, tá? Então, percebam que ele me lembra muito, muito, muito o Mach 5, que é o modelo de corrida um dos modelos, né, de corrida de rua da Hoka. O solado, olhando assim, até parece ter uma base mais alargada, mas a minha sensação, o pé dentro do tênis, é que não é um tênis com uma base tão larga assim comparado a outros modelos da Hoka. Então ele me lembra muito o Mach 5. O Mach 5 foi um tênis que eu fiz, inclusive, maratona com ele, porque o pé fica um tanto quanto justo no tênis, né? Então quem tem o pé um pouco mais largo, até recomendo experimentar antes de comprar o modelo, para de repente pegar até um número maior. Não é uma recomendação que eu sempre faço. Eu não, sinceramente, nem gosto tanto disso, mas nunca tive problema com
com unhas, cair as unhas, enfim. Mas pensando principalmente em uma pessoa que vai fazer longas distâncias, que vai fazer uma trilha, corrida que vai molhar o pé, quem sabe faça sentido até mais para esse tipo de corredor pegar um número maior e, novamente, a sensação é que não é uma forma tão larga assim, quanto eu vi em outros reviews falando sobre esse modelo. E é um modelo que já tem, inclusive, a versão 3, né? Esse aqui, apesar de estar fazendo o review agora para vocês, a gente ainda consegue encontrá-lo no Brasil, mas ele foi lançado há mais de 2 anos, né? Então a gente ainda consegue encontrá-lo, mas vocês terão que buscar bem aí, porque já saiu de linha, né? E está na versão 3, mas acho que ainda assim vale a pena a gente falar um pouco sobre ele. Vindo para entressola, aí realmente não tinha como não trazer o Mach aqui para mostrar para vocês. Então esse é o Mach 5. Atualmente no Brasil temos até o Mach 6. Tá? Então percebam a semelhança de entressola, do formato, o shape do tênis, né, como um todo. Então eles se assemelham bastante, né? Então percebam o quanto que também o Mach 5 já saiu de linha, né? Então a Hoka brinca muito com 2 camadas de entressola, que é o ProFly Plus, e que é uma entressola abaixo um pouquinho mais rígida para ter mais retorno de energia, e acima uma outra camada, esse que está em bege aqui, uma camada um pouco mais macia, então um EVA um pouco mais macio para conferir um pouco mais de conforto. E nesse caso a gente tem aqui uma placa de carbono. Então isso dá aquela sensação de um retorno de energia? Sim. Porém, nesse modelo, qual é a minha sensação? Que a placa de carbono funciona muito mais como algo para auxiliar na estabilidade, e aí pensando principalmente em movimentos antitorcionais, para eu não conseguir torcer o tênis nesse sentido, não aqui. Aqui também, então percebam que ela é um tanto quanto rígida. Preciso fazer alguma força para ter uma mobilidade aqui do calçado. Mas principalmente em movimentos torcionais, eu não consigo fazer isso aqui com facilidade, entendeu? Então, movimentos torcionais, a placa auxilia justamente conferindo maior estabilidade. Muito mais isso do que propulsão. Pelo menos essa foi a minha perspectiva usando o calçado. A placa auxilia na propulsão? Bem, mas isso eu acho que fica até um pouco mais secundário. Ela auxilia muito mais no quesito estabilidade. Diferente, por exemplo, do Mach, que aqui esse modelo não tem a placa de carbono. E onde que veio a placa de carbono? No Mach X. Aí sim, e aí depois nós tivemos a evolução, né, do Mach X ao Mach X. E aí, paralelo a isso, tivemos também o Tecton X. Aí sim, vindo também nesse modelo 2 com a placa de carbono. Então, a tendência é isso, né? Pensar que a placa de carbono, nesses casos aqui, ela pode auxiliar, sim, na propulsão, retorno de energia, mas também nesse quesito de estabilidade, a depender do terreno que você estiver correndo. E ele que tem 5 milímetros de drop, sendo 32 atrás e 27 à frente. Falando também de estabilidade, algo que confere um pouco mais a esse modelo é justamente a região do contraforte, que é um contraforte mais rígido, então isso também auxilia no quesito estabilidade. Novamente, qual que é a minha experiência correndo? Em trilha? Mínima, mas eu prefiro muito mais um calçado que dê maior suporte para essa região do que um calçado que no contraforte fosse super molinho, super flexível. Então, esse também é um ponto positivo. Vindo para o cabedal, e aí especialmente esse modelo, ele foi uma collab com a MAP, que é uma marca muito, tanto aqui dá para identificar, quanto também no cadarço, que é uma marca muito forte no ciclismo, tanto vestuários, enfim, o pessoal da bike aí vai provavelmente conhecer essa marca, que se não me engano é australiana. Então, esse modelo em específico, posso estar enganado, mas acho que não chegou no Brasil, tanto é que esse modelo foi adquirido fora.
E falando sobre o cabedal, sobre a tecnologia dele, percebam que ela tem pequenas tramas, é uma malha com muitas tramas, isso favorece no quesito de ventilação, para deixar ele mais aerado. Se a gente pensar também em termos de que é um calçado que provavelmente o atleta vai se molhar, né? Então deixa ele um pouco mais ventilado, favorece um pouco mais dessa respirabilidade, confere uma certa leveza, a gente poderia dizer. Enfim, acaba que é uma malha bem interessante e que, por ser fechadinha, também dá resistência ao material. Porém, esses preenchimentos auxiliam a ficar um pouquinho, digamos, mais estruturado, né? Não ficaria talvez um cabedal bem molinho se fosse só esse tipo de trama. Então, esses materiais preenchidos, fixados no cabedal, acabam garantindo um pouco mais de suporte, dando assim provavelmente maior durabilidade ao cabedal. E percebam que na região lateral temos aqui também um retângulo aqui refletivo, que inclusive fica aparecendo para vocês, que na região medial não tem, auxiliando também em quesito segurança, né? Se for correr no período noturno, quem fosse aventurar em provas longas noturnas de trilha, de montanha, isso é algo positivo também, que favorece, né, auxilia também no quesito segurança. E essa aqui é a malha batizada como Matrix pela Roca. Eu achei super interessante, e um logo da Roca aqui na lateral. E temos na região do antepé uma biqueira que fica, um reforço, né, na biqueira, que fica um tanto quanto um pouquinho mais, um material um pouco mais resistente, justamente para ter essa proteção nos dedos, que é super importante, principalmente. Eu já gosto em praticamente todos os modelos, mas principalmente desses calçados de trilha. E um preenchimento um pouco maior nessa região próxima ao contraforte. Percebam aqui, tem um preenchimento um pouco maior vindo para o colar, que é um colar que ele tem um preenchimento, mas que não é um preenchimento absurdo, mas que temos aqui uma espuma que confere um pouco mais no quesito que eu sempre falo que gosto bastante, que é um tênis que abraça um pouquinho mais o pé, que confira um pouco mais de estabilidade e segurança nessa região do retropé. Eu particularmente sempre gosto desse tipo de construção, e é o que comento aqui com vocês. A amarração conta com um total de 6 furos, sendo 1, 2, 3, 4 e aqui 2 furinhos já separados aqui nessa região dos ilhós, já são diferenciados. Mas basicamente, 6 furos. Eu recomendo sempre, por questões de estabilidade, usar inclusive o furo extra, mas aqui tem um quesito. Ao vestir o tênis, ao calçá-lo, usando o último furo, a língua fica uma sensação de que ela é um tanto quanto curta. Então percebam que se ela fosse um pouquinho mais comprida, eu acho que daria um pouquinho mais de conforto, e às vezes não ficaria escapando, vindo para a região do peito do pé. Então poderia ser um pouquinho mais comprida a língua aqui do tênis. E ela que não é fixa no cabedal, mas tem aqui um passadorzinho para auxiliar na estabilidade, ela não fica sambando tanto. Mas ela também tem um certo preenchimento, também ela não é só um pequeno tecido, mas tem um preenchimento, mas que eu diria que na medida certa. Então eu acho que o que pecou aqui foi o tamanho. Poderia ser um pouquinho mais comprido, mas que na amarração acaba que fica perfeito assim no peito do pé. E o cadarço também, como eu já havia mostrado, né, vem com o MAP dessa collab, e acaba sendo um pouquinho mais áspero, um pouquinho mais, digamos assim, que vai auxiliar a evitar com que ele desamarre durante a corrida, mas isso para mim nunca foi um problema, independente do material, porque eu sempre dou 2 nós, e é preferência minha enquanto corredor.
mas que tem um tamanho também muito bom. Não fica curtinho, não fica faltando cadarço, né? Mesmo usando todos os furos. Então, por mais que seja um modelo que já tenha saído de linha, eu acredito que vale sempre a pena pegar esses modelos e compartilhar com vocês, porque preço de lançamento é um tanto quanto salgado. Ele chegou no Brasil por quase 1.800. Então hoje, se tem a sua numeração no site da Rockwell ou em outra loja parceira, loja que venda esse modelo, você se interessou, talvez você consiga comprar por um preço bem melhor. É um quesito que eu acho muito relativo e por isso que não entro tanto em detalhes. Aqui o objetivo é trazer algo um pouco mais técnico, por isso mesmo que eu também não consigo trazer vídeos semanais, infelizmente, sobre review de tênis. Porque eu não tenho ainda essas condições de poder aquisitivo de estar comprando um tênis atrás do outro e testando esses tênis também, né? Mas eu acho que é sempre válido, por quê? Talvez você consiga pagar um preço bem melhor do que era o preço de lançamento. Então, por mais que, nossa, um modelo tão antigo assim, é antigo, mas, poxa, talvez para alguns possa fazer sentido. E o que 1.800 é caro para uns, para outros talvez seja barato, né? Então isso é algo muito relativo, por isso que eu não entro tanto em detalhes com relação ao preço. Agora, se você é um amante de Roca, se você usou desse modelo, tem vontade de experimentar, comente aqui e vamos trocar informações, vamos levar esse conteúdo cada vez para mais pessoas, para que mais pessoas possam se beneficiar. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Até a próxima e tchau!